Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é sexta-feira, 23 de julho do ano 2021. São exatamente o mesmo horário que seus relógios marcarem neste exato momento. Saúde a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no livro de Jeremias, no capítulo 3, nos versos 14, que diz o seguinte: Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E sucederá, diz o Senhor, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Vou repetir. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. É somente isso que o nosso Deus pede para que façamos. Qualquer um faça, qualquer um que esteja debaixo da maldição do pecado, que tenha consciência do seu erro, aproxime-se do Senhor e confesse sua transgressão. Por quê? Porque Ele fará, Ele dará pastores segundo o coração do próprio Deus. E esses pastores vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eis aqui um item, uma observação que nosso Deus faz para todos aqueles que vivem rebeldemente, que vivem em transgressão, que vivem em pecados. É somente você ter consciência de que é um pecador, que é um transgressor, e confessar ao nosso Deus. E Ele te dará um pastor segundo o seu coração, que lhes apacente com ciência e com sabedoria. Meus prezados ouvintes e irmãos da Palavra de Deus, meus prezados ouvintes da Palavra de Deus e irmãos na fé, é muito comum você ver por aí, nas esquinas de cada rua, uma congregação denominada fulana de tal, outra congregação denominada beltrana, outra congregação denominada cicrana. Cada uma delas, é lógico, tem os seus pastores. Cada uma delas tem o seu próprio pastor. E aquele pastor, ele procura apacentar aquelas pessoas que são consideradas como ovelhas do seu aprisco, à sua maneira. Muitos deles fazem coisas, tomam iniciativas impróprias, não têm a ciência de Deus, não têm a capacidade dada pelo próprio Deus Todo-Poderoso para dirigir aquela igreja, para dirigir, orientar aquele povo que precisa, que sabe menos do que ele e precisa de orientação espiritual. Às vezes é um pastor que só é presente, demonstra ser uma pessoa no púlpito naquela noite
em que está à frente do trabalho, né? Pregando a palavra, dando oportunidade a um, oportunidade a outro, cantando hinos, etc. e tal. Muitas das vezes, nos momentos apropriados, ele também doutrina a congregação. Mas esses pastores, em sua maioria, não têm, como eu disse, a ciência de Deus. Eles não foram dirigidos pelo poder de Deus da maneira como o próprio Deus quer que tenha ciência e sabedoria. Então passa a dirigir aquele povo a seu bel prazer, dizendo coisas, dando doutrinas que eles mesmos não querem cumprir. Quantos, fora do alcance da vista do povo, comete atos indecorosos, comete pecados indizíveis e chegam ali no púlpito com aquela aura de anjo, com aquele ar de pastor, de verdadeiras ovelhas, como se realmente não tivesse pecado nenhum. Mas é porque não têm a ciência do Deus vivo, como ele diz aqui na palavra. E dirigindo-se a vocês, aqueles que são desgarrados, aqueles que não têm Cristo ainda, que precisam de uma orientação espiritual e de se chegar a Jesus Cristo, ele diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E Deus não se envergonha de chamá-los de filhos, porque Ele conhece a mentalidade humana, Ele conhece a fraqueza humana, Ele sabe, o Deus Todo-Poderoso, que precisa perdoar aquele povo, aquele que chega-se a Ele com sinceridade e confessa as suas transgressões. Então, e Ele lhes dará pastores segundo o seu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Repito, são pouquíssimos os pastores que procuram apacentar suas ovelhas com ciência e inteligência, doadas por Deus. Eu não sei se falta neles a sabedoria de pedir a Deus que os oriente para que continuem dirigindo aquele culto, aquela congregação com sapiência, com a sabedoria do Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas trocam ideias entre si lá fora, falando mal daqueles pastores. Não de todos, de alguns. E aqueles alguns se enchem de uma autoridade que está longe de ter e procuram, às vezes, humilhar as próprias ovelhas, as próprias pessoas, os próprios fiéis que frequentam sua igreja. Por quê? Porque não tem sabedoria de Deus. Ao invés de adquirir, de chamar para si aquelas pessoas, ele as repele com suas palavras bruscas, com a sua falta de tato, com o seu modo grosseiro de tratar as pessoas. Por quê? Porque não procuram no Deus vivo a ciência e a sabedoria para poder apacentar aquelas pessoas. Nós sabemos que as pessoas lá fora, que não são crentes, eles são muito observadores. Eles às vezes frequentam assim, um templo na esperança ou no intuito apenas de observar, como se fossem espiões. Para quê? Não com o desejo de aceitar Jesus, de fazer parte daquela congregação, mas apenas adquirir algumas coisas que eles acham que estão erradas para divulgar lá fora para os outros.
É aí onde está o grande erro daqueles pastores que não sabem, que não têm ciência, que não têm sabedoria, de apacentar aquelas pessoas que necessitam de orientação pastoral. Eu tenho observado muito, desde a minha meninice, tenho observado o comportamento de muitos pastores, pastoras também, missionários, missionárias, e pessoas que se dizem representantes do Evangelho, representantes de Deus, de Jesus, usando o Evangelho para dar vazão àquilo que eles acham que estão no direito de fazer, quando na verdade estão errados. Não na palavra, mas no seu comportamento. Eu tenho visto crentes por aí, meus irmãos, com a saia lá no meio da canela, quase no tornozelo, entendeu? Os cabelos soltos, a Bíblia debaixo do braço, ou no peito, entendeu? Com aquela, denotando aquela santidade exterior, apenas por fora, mas por dentro é completamente diferente. Pessoas que passam por outros não têm a gentileza de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite àqueles que, mesmo sem conhecer, é necessário que se faça esse cumprimento. Passam de cabeça erguida, como se a pessoa não existisse. Crentes que chegam em casa, que saem de casa amargurados, porque têm discutido com seus esposos, com suas esposas, com seus filhos, saem amargurado. O próprio pastor vai dirigir um culto amargurado, enraivecido porque brigou lá fora em casa com a esposa, e às vezes quer passar aquilo para os seus fiéis, para aqueles que eles estão dirigindo, que estão doutrinando. Entendeu? Aí dá-se mal. Muitas pessoas abandonam essas igrejinhas porque os pastores não têm essa experiência de angariar simpatia, angariar pessoas para o reino de Deus com a palavra completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu conheço alguns que fazem isso. Eu conheço alguns que têm tanto interesse somente pelas irmãs, entendeu? Que deixa transparecer aquele interesse total que não tem pelos irmãos do sexo masculino. Entendeu? Eles mostram solícitos com aquela irmãzinha, entendeu? E o que se passa pela cabeça desse pastor, dessa pessoa, só Deus sabe. Mas as pessoas em volta percebem isso e comentam lá fora. Eu já recebi muitos convites para aparecer nessas igrejinhas aqui do meu bairro, mas na verdade eu me recuso. Não por julgar que o irmão é isso ou aquilo, entende? Mas porque muitos não têm aquela medida certa de pronunciar, fazer a pronúncia do Evangelho. Primeiro, eles gritam demais, entendeu? Ele deixa todo mundo um ambiente ensurdecedor com seus gritos, com seus pulos desnecessários. A palavra de Deus tem que ser dita para que as pessoas ouçam e compreendam o que eles estão dizendo. Mas muitos fazem tanto barulho, que quem está ali está com vontade de sair, mas não sai com vergonha de deixar o recinto. Mas, na verdade, não aprendem nada. Só aprendem a gritar e a pular. Não é assim. A palavra de Deus é como sempre diz, eles mesmos falam, tem que ser tudo com ordem e com decência. É assim que Deus gosta. De pastores que têm a sua inteligência,
que têm a sua ciência doada por Deus, para que eles possam apacentar as pessoas da maneira correta, da maneira certa. Sair para um culto aos domingos, tomar seu banho, trocar sua roupa, tomar seu café, é muito bom quando a pessoa vai com o Espírito de Deus, entende? Ali adquire mais sabedoria, mais conhecimento da palavra de Deus e volta para sua casa cheia do Espírito Santo. Essas pessoas são amigáveis com todos os outros ali, seus vizinhos, admiram-na. Mas, ao contrário, elas são criticadas. Muitos dizem, olha, só é crente na igreja, só é crente da boca para fora, mas falta tanta coisa naquela irmã, naquele irmão, para ser um real soldado, uma real soldada de Deus. Mas a gente não se atreve, ele não se atreve a chegar a essas pessoas para fazer essa observação. Não. E é preferível assim. Que Deus os repreenda, não é verdade? E muitas vezes os irmãos passam, saem de sua casa, vai para a casa do outro para falar mal uns dos outros, como se estivesse certo. Não está certo. Irmãzinhas que passam a sentar-se nas calçadas a conversar, deixam em casa a comida queimando, às vezes é advertido por outras pessoas que dizem, então, o feijão está queimando, a carne está queimando, o arroz está queimando. Aí é quando ela se lembra que deixou no fogo a sua comida. Às vezes o marido chega em casa com fome, faminto, né? Com vontade de comer, e encontra a comida daquele jeito queimada. Por quê? Porque a irmã foi para as portas com falar tolice, besteira. Faça isso não. Está com vontade de falar com alguém? Pegue a Bíblia. Pegue a Bíblia e comece a falar com Deus. Aí sim, tudo estará bem. Seu marido chega, encontra você em casa, bem disposta, cuidando bem dos seus filhos, se tiver, entende? E vão juntos orar, né, na hora do almoço, na hora de deitar, na manhã seguinte e assim por diante. Deus se agrada dessas pessoas. E para os pastores que vivem nessas igrejinhas de ponta de rua, de bairro, aliás, me desculpa a expressão ponta de rua, mas de bairro, peçam sabedoria a Deus, peçam ciência de Deus, porque Ele os dá. Deus penetra na nossa mente, Deus penetra no nosso coração. Isso parece clichê, mas tem que ser dito, tem que ser repetido várias e várias vezes. Assim como a própria Bíblia é repetitiva, sempre repetitiva, repetitiva, para que a gente aprenda cada vez mais. Porque na escola, quando a gente começa a entrar no ABC, é aprendendo, repetindo sempre a mesma coisa. Para aprender a multiplicação, a gente tem que repetir quantas vezes é tanto, até aprender de cor, até decorar. Entendeu? Assim é a palavra de Deus. Eu não quero ir muito além, já disse bastante coisas. E quero pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que façam inscrição, que ainda não deram like, estenda seu dedinho e dê um like, ative o sininho para receber as notificações e, se possível, compartilhe este vídeo. É de suma importância. Às vezes tem pessoa lá fora que precisa ouvir a palavra de Deus. E quando a gente não sabe fazer uma pregação, assim uma pregação de púlpito, a gente lê a Bíblia. Não tem coisa melhor, mais explícita de fazer, mais adequada, mais natural, do que ler a Bíblia. Assim como eu faço, modéstia à parte. Eu não sei pregar, eu não sei exortar, apenas eu faço através da Bíblia Sagrada, que é a coisa mais importante que nós temos. Entende? Se você não sabe chegar num púlpito e
falar eloquentemente, falar como se fosse uma pregadora, uma missionária. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, escolha um versículo, 2 ou 3, que é bem melhor do que você gaguejar, tagarelar e não dizer nada. As pessoas não entenderem. Mas se você lendo a Bíblia, como eu faço aqui, você terá bom êxito. Você, minha irmã, meu irmão, entendeu? Então eu fico por aqui, agradecido a vocês de todo o meu coração, porque tenho certeza que vocês, se gostaram, vão dar um like, vão fazer subscrição, porque é muito importante a subscrição. Isso alegra a gente, deixa a gente mais feliz, mais contente, quando percebe que estamos sendo visualizados, porque as pessoas estão gostando da nossa mensagem, da nossa palestra. Isso nos deixa feliz. Então essa felicidade eu tenho que tirar de vocês. São vocês que nos fazem felizes com os seus likes, suas subscrições, compartilhamento do vídeo. Tudo isso é muito importante. E eu quero lembrar vocês que eu leio sim os comentários. Eu leio os comentários, mas às vezes são tantos comentários que a gente não tem condição de fazer tudo de uma vez. Faz aos poucos, entendeu? Eu leio sim. Eu leio e gravo o nome de alguns inscritos e quero mandar até um abraço fraternal para todos os meus inscritos e para aqueles que não são ainda, que ainda não são, também aceite, sintam-se abraçados. Ok? Pois que Deus nos abençoe, abençoe a ti, meu irmão, a tua família, aos teus amigos e vizinhos. Te dê sabedoria, pastor, e procure a ciência de Deus para você poder levar adiante as suas pregações, os seus ensinamentos, as suas doutrinas para aqueles que não sabem ainda direito. Trate-os com amor, com mansidão, porque foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que Jesus fez, apesar de tudo, ok? Pois, meus irmãos, Deus que os abençoe, mais uma vez, hoje, amanhã e sempre.